Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, tá? Aqui é dicas de leitura, temática aqui é religião, tá? Então religião e literatura, literatura e religião, história das religiões mundiais, filosofia e religião, tá? Dicas de leitura hoje que são os assuntos que nós vamos tratar nos próximos livros, tá? Além de história da igreja, também a Bíblia, tá? Então vamos falar muito aí sobre apócrifos, livros que não estão no cânone, tá? Quem decidiu o cânone. E então dica livros de história, tá? Livros que tem uma coisa de história que é aqui, por exemplo, a declínio do Império Romano, declínio e a queda do Império Romano do Gibbon, tá? Edward Gibbon, que é um historiador que foi protestante, família protestante, aí ficou revoltado, virou católico, aí o pai dele mandou ele estudar com os protestantes e ele ficou depois agnóstico, tá? E aqui ele critica, falando que um dos motivos da decadência do Império é justamente o cristianismo. Então, livro polêmico, nós vamos ler esse livro aqui, uns 3 vídeos, acho suficiente, para debater a sucessão desses imperadores, essas guerras civis, né? Em que momento que a igreja foi oficializada, em momento que a igreja se tornou a fonte principal de coesão interna do império, ainda mais no Oriente, né? Então a gente vai ver isso aí. Então a igreja causou a queda do império, mas ao mesmo tempo a igreja foi um motivo de coesão, né, nos séculos seguintes aí, porque justamente essa é a ideia do Constantino, né? Ter uma religião estatal para poder, né? Vamos debater isso aí. Aí sobre esse momento histórico, né, antes do cristianismo, durante o surgimento do cristianismo e os séculos seguintes, nós temos aqui a Biblioteca de Alexandria, também já falei, vou ler aqui os trechos sobre religião, tá? Vai falar dos filósofos, neoplatônicos, gnoses, tá? E foram encontrados muito esse material lá nos desertos, Nag Hammadi, né, no Egito. Alexandria, que foi destruída pelo pessoal do Júlio César, depois foi destruída pelos cristãos também, depois foi destruída lá pelos muçulmanos, né? Então acabou. A biblioteca que tem hoje é uma nova biblioteca, tá? Sobre os livros antigos da patrística, nós vamos ler aqui, ó, Padres Apostólicos, primeiro volume da patrística, né, finalmente em mãos. Vamos ler aqui o Pastor de Hermas e o Didaquê ou a Didaquê, tá? Que aí a instrução ou o catecismo, tá? A instrução dos apóstolos ou o catecismo dos apóstolos. Tem gente que fala o Didaquê, tem gente que fala a Didaquê. Então, você vai ver as duas, né, os dois artigos aí. E aí vai ter os primeiros aqui, mas a gente vai ler depois o Santo Agostinho, né? A gente está lendo Confissões, vamos ler Cidade de Deus e vamos ler a Trindade, tá? Dessa mesma coleção aqui, o Santo Agostinho, tá? Então a patrística. Sobre a Apocalipse, tá? Então as várias leituras dos milenarismos, né? Os milênios lá, várias leituras, né? Inclusive as dispensacionalistas, né? A questão da tribulação, se a igreja passar ou não pela tribulação, ok, né? Essas contagens do tempo, as várias medidas, né? Essa ideia, por exemplo, que as igrejas do Apocalipse são tempos, né? Não são só aquelas igrejas do tempo da época de João, não, são as 7 igrejas lá, Pérgamo, Éfeso, né? Laodiceia e tal. Todas essas igrejas são períodos históricos. Como é que começou a pensar isso aí? Lá na Idade Média, tá? Então Idade Média, tudo que tem Idade Média, né, não é mais bíblico e tal. Então por que aceitam, né, essa contagem de período histórico? Então a leitura historicista da Bíblia, períodos históricos. E aí tinha o de Fiore, né? O de Fiore, ele falava, só tinha época, teve a época do Pai, que é o Antigo Testamento, teve a época do Filho, que é os Evangelhos, e vai ter a época do Espírito Santo, que é essa a ideia milenarista. E aí as várias religiões milenaristas. Eu já falei desse livro em algum momento, vou reler e discutir essas várias versões dos mitos milenaristas, tá? E as várias ideias do Apocalipse, que Apocalipse, na verdade, tem